Olá pessoal, bem-vindos ao canal Antônio Vieira. Aqueles que estão vendo o canal pela primeira vez, eu sou o professor Vieira e estamos fazendo neste canal Antônio Vieira agora uma série de aulas abrangendo a matemática básica, que vai dar condições, vai apoiar a quem quer estudar e esqueceu, que a topografia, quer fazer algum concurso, quer estudar para o Enem e já há muito tempo que não frequentou a escola, já esqueceu muita coisa. Então essa matemática básica tem esse propósito. E vamos começar, já começamos pela aritmética, já fizemos 2 aulas, fizemos uma terceira e agora vamos para a 4ª aula. Nessa 4ª aula, vamos começar falando do sistema de numeração decimal. Esse sistema de numeração decimal, então ele é muito antigo. Nós já na aula 1 vimos aqueles números arábicos, vimos que eles eram representados por símbolos e algarismos de 0 a 9, fazendo analogia com os dedos das mãos, dígitos ou algarismos, dígitos são dedos. Então, na pré-história, por exemplo, no início da humanidade, quando o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, então ele contava lá tudo que ele tinha, as ovelhas, tudo direitinho, com os dedos das mãos. Foi o primeiro recurso que a humanidade teve para fazer essa questão de contagem. Então daí vem essa questão da base do sistema de numeração, que é a base 10. A cada conjunto de 10 forma-se uma outra ordem. Então disse que é de base 10 por isso. 10 unidades simples formam uma outra ordem chamada dezena. 10 dezenas formam uma outra ordem denominada centenas. Já vimos isso lá na aula 1. 10 centenas formam uma milharia e assim por diante. Então é um sistema posicional. O algarismo tem um valor diferente de acordo com a posição que ele ocupa ali no número, quer na unidade, quer na dezena, quer na centena. Vamos ver então um exemplo. Esse número 33, ele é formado aqui por uma soma, 30 mais 3, estamos vendo ali. Quer dizer que temos 3 grupos de 10 unidades e mais 3 unidades. Esse 33 diz isso. O número 221, podemos decompô-lo assim: 100 mais 100, que é o 200, 10 mais 10, que dá o 20, mais 1. Isso é, temos 2 grupos de 100 unidades, 2 grupos de 10 unidades, mais uma unidade. Então temos aqui, num quadro de valor de lugar, nós temos aqui nas dezenas 3 e nas unidades 3. Então 33 tem 3 dezenas mais 3 unidades. Esse 221, no quadro de valor de lugar, temos 2 centenas, 2 dezenas e uma unidade. Então 221 é igual a 2 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 1. Para separar a parte inteira da parte fracionária, assim no número decimal, nas máquinas de calcular, elas usam um ponto. Entretanto, a ABNT, ela recomenda que se use uma vírgula para separar a parte inteira da parte decimal, da parte fracionária do número decimal. Mas nas máquinas de calcular, como elas são de origem estrangeira, de países nórdicos, principalmente os ingleses, que não seguem as convenções do sistema decimal, eles colocam um ponto. A ABNT, ela recomenda que pode-se usar pontos para separar grupos de 3 algarismos, como nós estamos vendo aí, números grandes para facilitar a leitura. Então a ABNT recomenda que se separem algarismos
em grupos de 3 para facilitar a leitura, evitar erros de leitura. Entretanto, no dia a dia, isso é opcional. Hoje em dia, isso não é muito seguido. Então, por exemplo, quando nós escutamos no noticiário, o produto interno bruto do país, né, que é a soma de todas as riquezas e serviços que o país produziu, né, chamado PIB, cresceu 3,5%. Falam assim em vez de falar, cresceu 3,5%. Então, a casa decimal é a posição que um algarismo ocupa em um número decimal. Essa posição do número pode ser à esquerda ou à direita. A posição dessa casa pode ser à esquerda ou à direita. A casa decimal à esquerda da vírgula está representada assim, né? Então, essa primeira casa da unidade, segunda casa é das dezenas, a terceira casa das centenas, a quarta casa do milhar, está aqui 1.000, e a quinta casa dos 10.000, né? Esses números são o quanto a unidade é multiplicada. Então, por exemplo, esse número 35.482, ele é 3 vezes 10.000 unidades, mais 5 vezes 1.000 unidades, mais 4 vezes 100 unidades, mais 8 vezes 10 unidades, mais 2 unidades. Ele decomposto fica assim, de acordo com as casas que os números 3, 5, 4, 8 e 2 ocupam à esquerda da vírgula. Na casa decimal à direita da vírgula, então tem ali as frações decimais. Então nós temos essa primeira casa, é a casa dos décimos, 0,1 é os décimos. A outra casa é a casa dos centésimos, a outra casa dos milésimos, a seguinte vem dos décimos de milésimos e a outra dos centésimos de milésimos. Então, esse número aqui, 0,52867, seria 5 vezes 1 décimo, mais 2 vezes 1 centésimo, mais 8 vezes 1 milésimo, mais 6 vezes 1 décimo de milésimo, mais 7 vezes 1 centésimo de milésimo. Esses são fatores que multiplicam a unidade que está sendo usada ali, que é 1. Então, esses fatores, que são os que multiplicam a unidade, eles têm o seguinte nome. Deca é quando ele multiplica 10 vezes a unidade, e o símbolo é DA. Deca. Já viram assim, decâmetro e outras coisas assim no sistema de medidas. O hecto, ele multiplica a unidade por 100, e o símbolo é H. Esses símbolos são prefixos gregos, são palavras gregas. Então, esse hecto quer dizer 100. O H, vocês já viram hectare, hectômetro. Então, aí ele multiplica a unidade por H. Tem o quilo, que multiplica a unidade por 1000, e seu símbolo é K. E tem o mega, que o multiplicador é assim, 1 milhão, e seu símbolo é M maiúsculo. Então, megabytes, 1 milhão de bytes, e assim por diante. Para o lado direito da vírgula, então tem o deci, e o fator que multiplica a unidade é 0,1, e o símbolo é D minúsculo, né? Centi, 0,01 é o fator, e é C, né? Centímetro, e assim por diante, com D o metro. E o mili é quando o fator é um milésimo, né? 0,01 e M. E o micro, quando o fator é 1 milésimo de milésimo, e o símbolo é essa letra grega chamada Mi. E o plural de micro não é microns. Então, por exemplo, não é correto falar 3 microns. O plural de micron é micra. Analogamente, como o plural de datum é data. São palavras já de línguas antigas e são consagradas assim. É interessante seguir a norma culta. Então, micro é o singular e micra é o plural. Vamos tratar então da adição e subtração de números decimais. Temos aqui uma série de números decimais, 1, 2, 3, 4, 5 decimais, 102,21, 10, 15 e assim por diante. Então,
A primeira coisa que temos que fazer para somar números decimais é organizá-los de tal maneira que fique vírgula embaixo de vírgula. Então, 102,21, abaixo dele, 1415,5 e assim por diante, ó, vírgula embaixo de vírgula. Temos então aqui a parte inteira e a parte fracionária. Isso vai ter que ser somado. Para se somar, é interessante fazer cálculos parciais. Estou subentendendo que não se tem, estou considerando que não se dispõe de máquina de calcular, ou é um concurso que não se pode usar, ou a máquina perdeu a carga e a gente está no campo e precisa fazer essa conta. Então, é interessante fazer pequenos grupos, não somar muitos números de uma só vez para não se perder. Então, nós pegamos 2 grupos aqui e outros 2 aqui. Então, fazemos somas parciais. Então, aqui, entre esse número e esse, somando, 1 aqui não tem nada, 1. 5, 2, com mais 5, 7. Nas unidades aqui, 2 mais 5, 7. Aqui, nas centenas, 0 mais 1, 1. Aqui, 1 mais 4, 5. E aqui, nada, mais 1, 1. Nessa soma parcial daqui. Então, juntamos 3 algarismos aqui. Então, aqui temos 8, aqui não tem nada, mais 1, 9. 4 reais mais 7 reais, eu fico com 11 reais. Com mais 1 real, fico com 12. Coloco 2 aqui e vai 1. 1 mais 3, 4. 4 e 1, 5. 5 com 4, 9. Não foi nada. 1 com 8, 9. 9 reais com mais 6 reais são 15 reais. Então, coloco 5 aqui e vai 1 para as dezenas. Então, 1 com mais 2, 3. Com mais 0, continuo 3. Vem ele para cá. E aqui nada com 6 e fica aqui com 6. Então, temos aqui essas 2 somas parciais que agora temos que somá-las. Soma parcial 1 com a soma parcial 2. Então, temos aqui o 1.517,71, a soma parcial 1, e o 635.929, a soma parcial 2. Então, aqui nessa coluna, na terceira coluna aqui dos milésimos, não tem nada aqui. Com mais 9, 9. Então, aqui, nos centésimos, 1 com mais 2, 3, né? 3 centésimos. 7 reais com 9, 16 reais aqui. Fazendo essa analogia com dinheiro, que é mais fácil para gravar assim a soma. Então, 16, coloco 6 e vai 1. 1 com 7, 8. 8 reais. Ganhei mais 5 reais, fiquei com 13 reais. Então, coloco o 3 aqui e vai 1. 1 com 1, 2, com 3, 5. Não foi nada. 5 reais com mais 6, fico com 11 reais. Deixo 1 aqui e vai 1. 1 com 1, 2. Está aqui o 2. Fizemos, então, a soma daqueles números, né? Então, a resposta está aí. A soma de todos aqueles números dá 2.153,639. A vírgula separando a parte fracionária e o ponto aí separando os números de grupos de 3 em 3, como a BNT sugere, né? Agora, nós podemos colocar zeros onde nas colunas não existe nada. Isso pode ser feito. Outro exemplo. 1.324,465 menos 2.167. Bom, estamos aí, né? Tenho 1.324, qualquer coisa, eu vou tirar 2.000 e qualquer coisa. Pô, então vou ficar na dívida. Como é que eu vou fazer essa conta? Essa conta, então, nós já vimos lá na aula 1, né? Tenho 1.324 e com uma dívida de 2.161, eu vou
pagar com esse 1.324 e tal, vou ficar com uma dívida aqui. A dívida é a diferença entre esse daqui e esse. Então, nós do número maior, nós tiramos o menor e colocamos o sinal do maior. Já estamos vendo que o sinal é negativo, vamos ter dívida. Então, vamos lá. Tenho 1.324, devo 2.100 e estou com uma dívida dele. Lá na aula 3, nós fizemos bastantes exercícios sobre isso. Quem tiver com alguma dúvida, dá uma olhadinha lá na aula 3. Então, uma regrinha, já que vocês podem ter na cabeça nesses casos, é quando o número negativo é maior do que o positivo, que vai ser retirado, a subtração é desse tipo. Então, nós do número maior tiramos o menor e damos ao resultado o sinal do número maior. Zeros são colocados para completar as colunas. Então, ficamos assim com o nosso quadrinho. Então, o número maior é esse 2.167,9. Colocamos zeros aqui, porque o outro tem 3 casas decimais. Menos 1.324,65. Então, zero eu não posso tirar 5. Então, eu tenho que pedir emprestado essa casa aqui das dezenas. Nessa casa das dezenas, eu pegando uma dezena, então fiquei com 10. 10 menos 5, 5. E essa casa das dezenas que estava aqui, então ela ficou valendo 9. Ficou valendo 9, que ela pegou um de cá também, desse 9. Que era 0, pegou um de cá. Né? Esse 90 ficou valendo 89. Esse pegou um aqui, então em vez de 10 ficou 9. 9 menos 6, 3. E esse 9 aqui, que emprestou um para os outros, prestou uma centena para cá, uma unidade, então ficou valendo 8. 8 menos 4, 4. Aqui na unidade. 7 unidades menos 4, 3. 6 menos 2, 4. Aqui, de novo, o nosso problema. De 1 eu não posso tirar 3. Então, tem que pedir emprestado ao da esquerda. Ele me emprestou 1, eu fiquei com 11. Como se fosse 11. 11 tirando 3, tinha 11 reais. Perdi 3, fiquei com 8. E aqui, que era 2, como ele emprestou 1 para cá, ficou valendo 1. Então, 1 tirando 1, eu fiquei com nada. Não precisa botar o 0 aqui. Pode deixar sem 0. Então, o resultado é esse. 843. Mas ele é negativo, porque ele estava na nossa... Aqui, sabíamos que vamos ficar com dívida. Dívida é negativa, né? Então, tiramos do maior o menor e damos ao resultado o sinal do maior. O sinal é negativo. Então, 1.324 menos 2.167,9 é igual a menos 843,435. Vamos ver um exemplo no mundo real. Eu já botei esse exemplo lá na aula 3, mas eu sugeri a muita gente que pulasse, pessoas que já tenham mais assim, alguma vivência, não esqueceram tudo, ou não estudaram há tanto tempo assim, mas eu acho esse problema interessante, que eu daqui a pouco vou fazer uma analogia com a topografia em cima desse problema aqui, desse caso real. Então, o caso real é o seguinte aqui, repetindo o que eu fiz lá naquela aula 3. A minha conta corrente bancária tem um saldo de R$20 do mês anterior. No início desse mês entrou meu salário, 2.650. As contas em débito automático são luz, o valor dela, gás, telefone, internet, água, aluguel e assim por diante. Tem aqui o valor disso tudo. No final do mês ainda entrou a fatura do cartão de crédito com as demais despesas que eu fiz no mês. Esse cartão de crédito foi 1.452. Então eu quero saber qual é o saldo da minha conta. Então organizamos essa contabilidadezinha caseira aqui dessa maneira. Colocamos aqui uma coluna assim com todos esse histórico das despesas e tudo. Então tenho aqui o saldo do mês anterior, o recebimento de salário. Então eu vou fazer duas colunas. Uma que eu vou chamar de crédito, que é tudo que eu tenho.
que eu tenho é crédito. E vou chamar de débito aquilo tudo que eu tenho que pagar, a minha despesa, a minha dívida. Então, o saldo do mês anterior eu tenho, então é crédito. O recebimento do salário é crédito, eu tenho. Agora, a luz, R$180 eu tenho que pagar, é débito. O gás, 113, o telefone, 250, internet, 49, água, 165, aluguel, 800 e o cartão de crédito, 152. Então, para eu saber o meu saldo, o que eu tenho que fazer? Eu teria que somar tudo que eu tenho, o meu salário com o saldo anterior, e subtrair tudo aquilo que eu tenho que pagar, né? Então eu teria que somar todas essas despesas para subtrair desse meu crédito. Então repare que para eu somar, quantas parcelas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parcelas. Então, para somar aqui isso tudo, ainda vai somando, e vai passa de 10, passa de 20, pode passar de 30. Isso pode dar, assim, alguma confusão. Então, eu aconselho sempre a dividir em partes, em grupos. Então, em partes, parte de débitos, né? Então, coloco aqui essas 3 linhas aqui, 3 débitos. A luz, o gás e o telefone, 180, 113, 150. E na outra somazinha, eu coloco a internet, 49, 165, que é a água, e 800, que é o aluguel. Aí soma essas duas somas parciais aqui. Então, 0 mais 3, 3 mais 0, 3. 8 e 1, 9. 9 mais 5, 14. E vai 1. Deixa o 4 e vem 1 para cá. 1 com mais 1, 2, com 1, 3, com 2, 5. Faço essa soma aqui. 9 com 5, 14. Tenho R$9. Ganho mais 5, fico R$14. Com mais 0 está aqui, 14. Deixo o 4 e vai 1 para a coluna da esquerda. Então, 1 com 4, 5. R$5 com mais R$6. Eu tenho R$11. Com mais 0 está aqui o 11. Então, deixo 1 aqui e vai o 1 para a coluna esquerda. Então, 1 com 1, 2, com 8, 10. Então, eu tenho aqui minhas duas somas parciais. A minha despesa total, meu débito total, seria a soma das duas, né? 546, 543 com 1.014. E ainda tenho aqui o meu cartão de crédito, que eu não quis botar aqui no caso, com 4 linhas. Então, vou fazer a soma desses dois, com mais o cartão de crédito agora. Então, 3 com 4, 7, com 2, 9. 4 com 1, 5, com mais 5, 10. Boto 0 e vai 1. 1 com 5, 6. 0 não conta, com mais 4, 10. E vai 1. 1 com 1, 2, com 1, 3. 3.009. Então, 3.009 é a soma de todos os meus débitos, toda a minha dívida. Eu tenho uma dívida de 3.009 e ganhei o saldo anterior, é o que eu tenho, e o salário, 2.670 é o que eu tenho. E fiz uma dívida de 3.009. Então, eu tenho 2.670, fiz a dívida de 3.009, fiquei no vermelho. Então, como é que eu faço essa divisão? Já sei, do maior, tiro o menor. Eu teria que fazer 2.670, que é o quanto eu tenho, menos o que eu devo. Mas aí eu faço o seguinte, do maior tiro o menor e dou o sinal do maior. Esse aqui que seria o menos 3.009. Então, vamos subtrair aqui. 3.009 menos 2.670. 9 menos 0, 9. Aqui é 0 menos 7, não posso. Então, eu peço emprestado ao da esquerda. Pedi emprestado aqui 1, então ficou 10. 10 menos 3, 7. Esse que eu pedi emprestado aqui, que era 30, virou 29, então aqui já são o 9, nessa das centenas. 9 centenas menos 6 centenas, 3 centenas. E aqui, que eram 3, como ele emprestou lá para o pessoal da direita, ficou 2. 2 menos 2 não ficou nada. Então, dou o sinal do maior. Então, o saldo. Ganhei 2.670 e devia 3.009. Fico com 3.339 de dívida.
tá ele aqui, o sinal negativo, indicando que é dívida. Então agora vamos fazer um exemplo também no mundo real, na topografia, um exemplo do nivelamento geométrico. Então está aqui apresentado o problema. Para determinar um desnível entre dois pontos lá da superfície topográfica, usou-se um nível. O nível é um aparelhinho topográfico horizontalizado, né, que ele é usado para determinar desníveis. Usou-se esse nível e duas réguas graduadas em centímetros. A distância entre dois pontos extremos era muito grande. Não dava para fazer num lance só. Então ela foi fracionada em 4 segmentos. As duas réguas foram colocadas nos extremos de cada um desses segmentos, colocados na vertical, e o nível próximo à metade da distância entre elas. Então temos que calcular o desnível entre os pontos extremos e a altitude do RN2, que está lá no último, no extremo direito, onde é o que nós queremos. Então a figura seguinte vai esclarecer. Então a figura está aqui esclarecendo. Então esse seria o meu terreno, e eu tenho aqui, eu quero calcular o desnível entre esse ponto aqui, que eu conheço a altitude, é o chamado referência de nível 1, RN1, e quero então calcular a altitude desse RN2. Em outras palavras, eu quero calcular o desnível entre esse ponto e esse. Então, o que foi feito? Então tem essas réguas aqui, duas réguas na vertical, colocadas aqui, réguas graduadas em centímetros, e aqui é o aparelhinho nível, o nível horizontalizado. Então o topógrafo, olhando assim pela luneta desse nível, então ele vê a graduação da régua aqui, que é 1,385 m, 1,385 metros. E mede na outra régua, que deu esse 0,754. Pegou o nível, botou mais lá no segmento, no outro segmento da direita. A régua está aqui no extremo desse segmento da direita, e a régua segunda nesse outro extremo. Aí o topógrafo vai, olha pela luneta e vê a leitura que está nessa régua aqui graduada em centímetros, 1,485. E vê essa mira aqui que está na frente, ele está caminhando para frente, né? E leu essa leitura, 0,472. E assim por diante, ele vai fazendo isso, né? Então ele vai, nesse aqui é a primeira estação, a estação 1, a estação 2, a estação 3, a estação 4, onde ele estacionou o nível. Então essas são as estações onde ele botou, e o sentido do caminhamento é 1, E2, E3 e E4. Em cada estação, leram-se os valores da régua de trás. Esse valor lido atrás, na topografia, chama-se Ré, leitura de Ré. E esse valor lido para frente, avante, né, é dito régua de vante. É essa terminologia que se usa em topografia. Então, um exemplo. Na estação E1, leu-se R1, que é Ré1, 1,385 metros. E vante 1, 0,754. E assim por diante. No 2, Ré 2, vante 2. No 3, Ré 3, vante 3. E assim por diante. Essa RN1 é a altitude conhecida, onde se colocou a régua no segmento 1. Isso aqui, essa altitude é conhecida. E sabendo o desnível, então, daqui até aqui, nós poderemos calcular a altitude dessa referência de nível 2 aqui dessa extremidade. Então vamos fazer uma analogia com aquele exercício anterior daquela minha conta bancária. Então o que nós temos aqui? Fazemos uma listinha, e aqui nós temos a estação, E1, E2, E3, e aqui, onde lá nós tínhamos crédito, nós vamos botar a leitura da mira de Ré. E lá onde nós tínhamos débito, nós vamos botar leitura da mira de vante. E essa altitude da RN1 vai ser nosso saldo. Isso é o saldo da parte anterior lá, é o nosso saldo que a gente tem. Então nós temos aqui a leitura de Ré, leitura de vante. Então, temos aqui a altitude de R1, é o saldo do mês anterior,
A leitura da mina de ré é o crédito, a leitura da mina de vante é o débito, e o saldo final vai ser a soma dos créditos, como a gente viu lá, saldo anterior mais o meu salário, menos a soma dos débitos, aquelas contas que eu paguei lá no banco, no débito automático. Aqui são os débitos, são aquelas. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Para eu fazer o nivelamento geométrico, eu faço somatório de ré, que são os meus ganhos, menos o somatório das leituras de vante. É só isso, senhores e senhoras. O nivelamento geométrico não é mais do que isso. Então agora, né, meu saldo final seria a altitude lá daquele referência de nível H2, meu saldo final. Então está aqui a altitude da RN2, vai ser esse, vamos dizer, aquele meu saldo que tinha, que é a altitude da RN, mais a soma das leituras de ré, soma do que eu tenho, né, o saldo anterior, aqui é como se fosse o meu salário, menos a soma das leituras de vante. Então está aqui o meu saldo, aqui todas essas somas das leituras de ré, menos as leituras de vante. Então eu posso deixar essa somazinha para vocês fazerem. Eu quis mostrar mais com esse exemplo que o nivelamento geométrico é muito simples. Vocês estão vendo que a topografia é uma disciplina muito amigável. Isso daí não tem maior dificuldade. Isso que eu acabei de fazer com vocês aqui, eu fiz lá na Amazônia, na Rondônia. Eu fui fazer um trabalho lá, numa barragem chamada Samuel, e logo no início não tinha nada, eu tinha que fazer muitas linhas de nivelamento, então tinha muitos niveladores, muita coisa, e eu não tinha gente que chegasse. Então os topógrafos iam fazendo leituras lá no terreno, nivelando, e eu não tinha calculistas. Então eu botei um anúncio lá em Porto Velho, para quem quisesse trabalhar, e um candidato que se apresentou, ele era auxiliar de escritório. Então, eu fiz isso com ele, eu fiz essa analogiazinha com ele, ele estava acostumado lá nos cálculos de contabilidade, de auxiliar de escritório, e eu falei com ele, olha, você pega essas leituras, coloca assim, você só vai me dizer se eu estou com dívida ou não. E fiz um calculista de nivelamento geométrico em 10 minutos. Bom, senhores, nossa aula termina aqui. Muito obrigado por terem assistido. Se vocês têm alguma dúvida, deixem nos comentários alguma dúvida e algum exemplo que vocês queiram que eu aborde, que eu terei o máximo prazer em fazer isso. Até a vista, pessoal, e encaminhem, indiquem essas aulas para pessoas que vocês conhecem, sabem que estudaram há muito tempo e já esqueceram. Então vocês mostrem esse meu canal a eles, que essa revisão de matemática vai ser boa para eles. Não só para quem quer seguir topografia, ou qualquer outra profissão, qualquer curso técnico, até superior. Muitas vezes a pessoa erra nessas coisinhas simples. Então até a vista, pessoal.